Sempre com muito carinho, nosso boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui reunidos. Mas, se perguntarmos a nós mesmos, por que estamos aqui? O que é que o Cristo espera de nós? Pelo menos neste instante. Dá para refletir quais são os valores atribuídos a esta hora e que deveremos estar bastante conscientes e atentos. Por quê? Alguém aqui, se eu perguntasse, que não vem em busca de Jesus, das verdades, de encontrar recursos para a própria vida, se eu perguntasse se alguém não vem para isso, será que alguém levantaria a mão? Ou todos nós afirmamos, sem medo de errar, que estamos aqui verdadeiramente buscando o que mais nós necessitamos? É encontrarmos conosco mesmo, para entendermos o que significa esta hora. Por isto a casa busca na expressão de quem expõe a palavra, todas as vezes, extrair as verdades mais puras, simples, de que Jesus aguarda que possamos desenvolver neste ambiente. Porque se isto nos mantemos, podemos estar certíssimos. O Cristo não está aqui, mas os mensageiros dele estão. Avaliando a necessidade espiritual de cada um, para que dentro do merecimento possam sentir-se fortalecidos e encontrem verdadeiramente maior razões, esforço e recurso para dizer: não deixo mais de ir em busca do Cristo, pois é dele que nós precisamos e, se caminharmos dentro da luz que ele nos oferece, podemos ter plena certeza, não importa as condições do mundo, mas jamais nos encontraremos em trevas. E este mestre de amor nos abençoe e nos ofereça estes momentos com grande alegria, paz, harmonia e bem-estar. E hoje, para complementar tudo isso, nós temos na presença de nosso querido amigo, irmão Alex, que irá expor todos os ensinamentos evangélicos da noite. Que é com muita alegria que nós sempre o recebemos. Que todos esperam por você, Alex. Das maiores. Guarda a confidência amarga que alguém te confie. Faze silêncio sobre os atritos entre os companheiros. Não fales daquilo que possa melindrar os outros. Não contradigas a pessoa que detém a palavra. Afasta, quando possível, os obstáculos do caminho. Não procureis superioridade em discussões. Não experimenteis a resistência afetiva de criaturas amigas e conhecidas, criando-lhes situações equívocas com o intuito evidente de vê-las descendo a queda do sentimento. Não queiras avaliar o grau de honestidade daqueles que te rodeiam, oferecendo-lhe aos olhos e às mãos valores excessivos que lhes suscitem o desejo de se apropriarem de recursos que não lhe pertencem. Não exponha determinados companheiros a situações em que se lhes registre a ingenuidade e a incompetência. Todas as tarefas da caridade são grandes e belas. Entretanto, aquela beneficência do respeito ao próximo, evitando problemas e complicações, para que as complicações e os problemas se extinguam no mancedouro e realmente caridade das maiores. Emmanuel.
Tudo é preparado, organizado, dentro de uma disciplina do respeito, porque assim Jesus o quer, e que estejamos reunidos aqui, num ambiente digno e propenso a ser merecedor de receber os ensinamentos do Mestre. Temos dificuldades, bem o sabemos, mas podemos ter a certeza que quando existe sinceridade dentro de nós, boa vontade, a mão amiga, o olho terno e meigo de Jesus, alcança a cada um de nós dentro das nossas necessidades. Com certeza receberemos nesta noite a luz do Teu Evangelho, que isto pode representar, dissipar uma dúvida, uma insegurança, um ressentimento, enfim, qualquer ato, qualquer palavra, qualquer sentimento que distam dos verdadeiros valores da vida. Aqui com certeza, mais uma vez nesta noite, encontraremos o que necessitamos. Mestre amigo, graças vos damos por esses instantes, que sejamos, pois, envolvidos na Tua paz. Obrigado, Senhor, por permitir que mais um tribuno Teu esteja aqui conosco, seja ele, pois, alvo do Teu olhar, do Teu amor e do assédio dos espíritos bondosos desta casa e Teus protetores em especial. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Alex, a palavra é sua. Você vai usar lá? Tá bom. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja conosco. Só para complementar a informação do Laerte, o tema do seminário vai ser Família, Célula Básica da Sociedade. O Alan vai fazer uma parte, vai ter o coffee break, depois eu faço a outra e, no final, perguntas e respostas e conclusão. Vai ser uma manhã bem interessante. Meus irmãos, João Evangelista, no capítulo 8, versículo 2 a 11, conta-nos que era outono, as folhas juncavam o solo, demonstrando essa época tão bela do ano. E, em Jerusalém, era realizado o festival dos tabernáculos, ou a festa das tendas, em que era a maior festividade religiosa da comunidade judaica de então. E já no seu final, Jesus permanecia com seus discípulos ainda em Jerusalém pregando, quando em certo momento ele estava no portão leste do templo, vem então fariseus e escribas, trazendo uma mulher que supostamente havia sido pega em adultério, em flagrante adultério. Eles então se aproximam de Jesus e lhe perguntam com um tom astucioso, jogando a mulher ao chão, como se fosse um ser qualquer. Jesus, a lei, Moisés, manda que as adúlteras sejam apedrejadas. Esta aqui foi pega em flagrante adultério. O que vós diz a respeito? Jesus, então, na sua grandeza de espírito, se cala, agacha-se e passa a escrever na areia com seu dedo. Mas aqueles homens passaram a ficar intrigados e sedentos de ver o sangue do ato
homicida, continuam questionando-lhe e ele nada responde. Por que Jesus agia assim? O que ele escrevia no solo? O nome do cúmplice que se evadiu? O nome do esposo que, magoado em suas fibras mais íntimas, abandonou a mulher à execração pública? O que será que Jesus escrevia? Em certo momento, Jesus se levanta, olha para cada um da turba multa que julgava aquela mulher e faz a célebre pergunta: aquele que aqui estiver sem pecados, atire a primeira pedra. Diz João que os homens foram se aquietando devido à força moral de Jesus, cada um soltando a pedra que carregava em suas mãos, indo todos embora, primeiro os mais velhos, depois os mais jovens. Ficando a sós Jesus com a mulher, ele pergunta então a ela: minha querida, onde estão os teus acusadores? Eles te condenaram? Ela disse: não, ninguém. Então ele acrescenta: nem eu te condenarei. Vá e não pequeis mais. Esta é a história que consta no Evangelho de João. Quais são os ensinamentos que nós tiramos dessa que talvez seja uma das passagens mais lindas e que mudou o curso de nosso planeta? Uma passagem de Jesus. Imaginemos se juntássemos todas. Primeiro, que os fariseus, os escribas, os saduceus, que eram os doutores da lei, os representantes da lei mosaica, da lei de Moisés, eles demonstravam por serem fanáticos de um lado, sequiosos de poder de outro, que se importavam mais com a lei cega do que com a vida humana. Mas neste caso específico, eles tinham interesse não de fazer a lei ser cumprida, mas de pegar Jesus em contradição para poder julgá-lo, para poder puni-lo e para poder desmascará-lo. Segundo, o que Jesus escrevia na areia. Aqui eu vou complementar. Aquela turma, aquele grupo de pessoas maldosas, negativas, se aproximaram para verificar o que Jesus escrevia. Qual foi o assombro de todos quando eles leram que Jesus grafava o erro moral de cada um e viram escrito ladrão, adúltero, caluniador. Ou seja, eles viam escrito no solo o que eles eram, demonstrando que eles não tinham força moral para julgar quem quer que fosse, fazendo-os se reprimir e ir embora mediante o seu questionamento. Porque nem força de mentir, de ser hipócritas, eles tiveram, mediante a força engrandecedora de Jesus. E qual o terceiro ensinamento desta história? Magnífica. O perdão e a misericórdia. A partir do momento que Jesus tem essa atitude, porque a lei mosaica mandava olho por olho, dente por dente. É a tal da lei inflexível, que em latim se repete dura lex, sed lex. Dura é a lei, mas é lei. Mas Jesus veio modificá-la através do amor, do perdão e da misericórdia. A partir do instante que Jesus toma essa atitude, modificar-se-ia todas as leis, praticamente todas de nosso planeta, modificaria sua observância, porque a partir desse momento é dado ao acusado o direito de defesa. Está nos códigos penais de a maioria dos países, que ninguém é culpado desde que se prove sua culpa. Isto é maravilhoso. Não se tinha esse direito naquela época. Olho por olho, dente por dente. Isso porque Moisés foi grandioso, criando olho por olho, dente por dente.
dando ao crime sua proporcional reparação, ainda que através de uma punição. Porque antes de Moisés ainda, se um homem roubasse a ovelha do outro, o outro se achava no direito de cometer justiça com as próprias mãos, matava o ladrão, a esposa, os filhos e queimava sua casa. A partir de Moisés, a pena foi proporcional ao crime. E após Jesus, veio então o ato do amor. Uma coisa é o perdão, outra coisa é a misericórdia. Se nós verificarmos no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, com a sua grandeza de homem-luz, ele coloca como a lei mais importante, a 10ª lei moral, lei de justiça, amor e caridade. Mas vejam que ele coloca no singular. Tem gente que acha que são 3 leis. Não é? Justiça, amor e caridade. Não. Ele coloca lei de justiça, amor e caridade. Porque a lei de justiça não é feita para punir, mas é feita para harmonizar. Então, junto com a justiça vem o amor e vem a caridade. E, consequentemente, a misericórdia e o perdão. Agora, eu faço uma pergunta para cada um que está aqui. Porque nós fomos orientados por Jesus a sermos misericordiosos. Ele asseverou no monte: bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Quer dizer misericórdia, gente? O que quer dizer misericórdia? Quem pode falar? Misericórdia. É quase isso, mas é um pouco mais que isso. Muito mais que isso. O que é? Vem do latim miseris cordis. Miséria e cordis é coração. É sentir a dor alheia, a miséria alheia. É se colocar no lugar de outrem, no lugar de sua dor, dos seus problemas. Como eu posso compreender o meu próximo se eu não me colocar no lugar dele? Como eu posso perdoar o meu semelhante se eu não me coloco no lugar dele para entender os motivos reais de suas atitudes? Como eu posso auxiliar alguém se eu não me coloco no lugar dessa pessoa para entender por que ela errou, por que ela caiu, por que ela falhou, por que ela ofendeu, por que ela assassinou? É muito fácil eu, de cima do meu camarote, julgar e impor penas. Difícil é eu ter misericórdia no meu coração. É a mesma coisa que você vê um acidente de trânsito, a pessoa está lá ensanguentada, o pessoal passa como se fosse seguindo um velório quando vê um acidente, porque tem um caráter mórbido de sentir prazer com a desgraça alheia. E passa, olha e fala: ah, coitado pelo acidente. Isso é ter dó. Ter dó e ter misericórdia são duas coisas diferentes. Ter dó é depreciativo, negativo. Você humilha a pessoa e não se importa com ela. Ter misericórdia, você se coloca no lugar dela e faz por ela aquilo que você gostaria que lhe fosse feito. Por isso é que Kardec assevera de forma bela que misericórdia é o complemento da doçura. Porque aquele que não é misericordioso não será também dócil nem pacífico. Vejam só. Eu não posso ser dócil nem pacífico se eu não for misericordioso. Óbvio que não. Se eu sou egoísta, não me importa o quanto, como que eu vou ser dócil e pacífico? Eu vou ser o oposto. Eu vou ser agressivo, eu vou ser violento, eu vou gostar da guerra, da confusão. A questão é, quando nós nos cristianizamos, vejam só, cristianizar-se. Uma coisa é você achar muito bonito tudo que Jesus colocou, porque ele não escreveu nada, mas tudo que ele fez, tudo que ele exemplificou. Outra coisa é cristianizar-se, é transformar-se, é reformar-se, é espiritualizar-se, desligar-se da religião e ter religiosidade, que são duas coisas diferentes. A partir do momento que eu sigo a religião, eu afasto as outras. A partir do momento que eu tenho religiosidade, eu respeito-las todas.
de forma igualitária. E, cristianizando-se, eu passo a compreender a miséria alheia, eu passo a entender as dificuldades e passo a ser melhor, passo a ser caridoso. Porque na questão 886, Kardec pergunta aos espíritos uma pergunta que nós gostaríamos de fazer. Qual o significado da palavra caridade segundo entendia Jesus? Porque nós vemos dicionários diversos, Aurélio, Kugan-Ruais, etc. Mas, e o que os espíritos, os benfeitores espirituais, que dirigem o nosso planeta, têm como afirmação do termo que Jesus utilizava, que é diferente do que nós utilizamos? Eles respondem, é a melhor resposta que eu já vi. Caridade, segundo Jesus entendia, quer dizer benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão às ofensas. Nós fazemos tudo isso? Ou fazemos um, fazemos outro? Então nós não fazemos a caridade. Isso é o que os espíritos benfeitores nos ensinaram. Porque a caridade compreende tudo isso. É a lei de justiça, amor e caridade. Essa é a grandiosidade do sentimento humano. Vencer a si mesmo. O perdão, meus irmãos, é depois do amor, o sentimento, o mecanismo mais importante existente. Porque a pessoa que não perdoa, a pessoa que guarda ressentimento, que guarda rancor, que guarda mágoa, é uma pessoa intranquila. Vive assustada, assombrada, preocupada, com a mente atarantada. Vive preocupada o tempo todo. Amarga, sentindo um gosto de fel em sua garganta. Infeliz. Infeliz. Ou seja, é uma pessoa que vive na estupidez. E todos nós podemos nos colocar nessa situação, porque todos nós temos dificuldade em perdoar. Perdoar é um ato de inteligência para conosco, para com o nosso semelhante, e um ato de amor. Quando nós não perdoamos, nós sofremos. Quando nós perdoamos, nós temos uma vida mais pacífica, mais tranquila, mais amorosa, somos felizes, vivemos em tranquilidade. Isto é a grandeza, porque vem aqui uma pergunta: o que vale mais a pena, ser feliz ou ter razão? Porque muitas vezes, para provarmos a nossa razão, provarmos quem somos, provarmos a nossa honestidade, nós brigamos, nós arrumamos confusão, nós vamos à última instância. Não é assim? E sofremos, porque há uma caminhada longa em se realizar tudo isso. A partir do momento que nós sabemos quem somos e deixamos para os outros se importarem com sua vida, nós vivemos em paz. Vejamos o que Kardec diz a respeito do tema. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Sabem por quê, meus irmãos? Que é estupidez nós guardarmos rancor e não perdoarmos? Porque existem 5 fatores que demonstram que nós ainda não alcançamos a posição de humanidade. Porque ao longo das reencarnações, nós vamos evoluindo do vegetal para o animal, do animal para o homem, mas nós não somos homens completos, como assevera Emmanuel no prefácio do livro No Mundo Maior, de André Luiz. Não somos homens completos, porque ainda estamos na fase da animalidade, guiados pelos instintos e pelas sensações. Nós não temos humanidade. E ao desencarnarmos, nos encontramos no plano espiritual em situação periclitante.
O fato de reencarnarmos diversas vezes é um ato de perdão de Deus para conosco. Por isso que Jesus asseverou: perdoai para que Deus os perdoe. E Deus nos perdoa as nossas faltas constantemente, nos dando a dádiva da reencarnação para quitarmos as nossas dívidas e crescermos, evoluirmos rumo à perfeição. Porque asseverou Francisco Cândido Xavier, Adivaldo Pereira Franco, o seguinte: que se fosse verificado todas as nossas faltas no nosso balancete divino, nós não teríamos méritos para reencarnar. Nós não teríamos méritos para reencarnar. Então isso é um ato de misericórdia de Deus. Quando nós nos sentimos ofendidos, magoados, rancorosos, nós nos vinculamos ao agressor e ele manipula a nossa vida. Outro dia eu conversava com uma amiga que foi minha aluna, minha colega de trabalho mediúnico. Ela se aproximou e veio conversar comigo, veio me abraçar, fui cumprimentá-la. De repente eu fui soltá-la, ela não me soltava mais. E começou a chorar, chorar. Aí ela veio me confidenciar que ela estava com um problema com uma chefe dela em seu emprego. Que ela fazia maldade, que ela perseguia, que ela atacava, que ela ofendia, que ela fazia e acontecia. E ela chorava. O que eu faço, Alex? Eu falei para ela fazer o que eu faço. Porque eu não posso falar para uma pessoa fazer aquilo que eu não sou capaz de fazer. Falei a ela: ore por ela. Alguém aqui sabe algo melhor a fazer? Ah, vamos matá-la. Vamos aprisioná-la. Ah, isso aí o pessoal faz, não resolve, né? Eu falei: vamos orar por ela. Porque quando eu tenho algum problema com alguma pessoa, a pessoa tem algum problema comigo, eu pego o nome da pessoa. Se o problema é comigo, gente, eu não preciso nem pegar o nome da pessoa, porque eu estou lá no trabalho, eu estou em casa, eu oro por mim constantemente, para me melhorar. Mas quando o problema é com a outra pessoa, eu pego o nome dela, coloco numa listagem que nós lemos antes do trabalho mediúnico que nós temos, trabalho de orientação espiritual e desobsessão, todo sábado na União Espírita, das 15 até as 17h30, antes de iniciar o trabalho de esclarecimento aos espíritos necessitados, nós lemos uma listagem de doentes e necessitados, seja espiritual, seja física, seja psiquicamente. Eu coloco o nome dessa pessoa no trabalho, lembro dela no Evangelho, que faço todas as segundas em minha casa, e oro todos os dias por ela. Por quê? Porque o coração dessa pessoa está endurecido. Somente o amor de Jesus para transformar. Ela falou: ah, mas eu não consigo. Eu falei: você não quer, não é que você não consegue. Porque você está se vinculando a ela, ela manipula a sua vida. Ela falou: imagina que ela manipula a minha vida, eu não deixo. Aí eu olhei para ela, o corpo dela começou a formar marcas vermelhas, ela se coçar e chorar e se enraivecer. Eu falei: veja para você, olha as manchas vermelhas no seu corpo. Está me dando alergia, eu vou 2 vezes por semana eu vou no psiquiatra para me tratar. Depois que ela começou a me afetar, tomo remédios fortíssimos. E você diz que ela não te manipula? Hoje é sua folga. E ela está em sua mente te destruindo o dia e o coração. Porque você não consegue perdoar. Então, quando nós não perdoamos, nós nos vinculamos ao ofensor, agressor, destruindo a nossa vida. Segundo lugar, provocamos doenças. Doenças, problemas musculares e inflamações. Doenças, irritações, alergias na pele, são muito comuns nas pessoas que não conseguem perdoar. As doenças autoimunes. O que é uma doença autoimune? É quando eu bagunço o meu sistema imunológico, ele começa a querer se defender dos meus elementos necessários para a minha vida. Aí o meu corpo provoca a minha doença, por exemplo, lúpus. Por exemplo, problemas alguns da tireoide, são doenças autoimunes, psoríase, vitiligo, entre outras, em número de 30. São doenças provocadas por nosso desequilíbrio mental. As que não são autoimunes, pedras no rim, úlcera, gastrite, hérnia de hiato, pressão alta,
problemas cardíacos gravíssimos. Tudo isso é provocado pela mente da pessoa que guarda o ressentimento, destruindo o seu sistema imunológico. Terceiro lugar, nós provocamos transtornos mentais, neuroses, psicoses, esquizofrenias, transtorno obsessivo compulsivo e depressão. Tudo por nos vincularmos ao agressor e não sabemos perdoá-lo. Quarto, nós abrimos brecha vibracional para a obsessão, prejudicando ainda mais a nossa situação. Porque quando o devedor está pronto, o credor aparece. E quinto, nós formamos um monoideísmo, que é a cristalização no problema. Por quê? Perdoar, meus irmãos, não é o simples fato de esquecer. Porque quem esquece é quem tem Alzheimer. Aí esquece. Porque eu tenho tanta coisa que eu não queria esquecer, não consigo. Porque o meu cérebro é potente. Aliás, eu tenho 2 cérebros, um na cabeça e outro no intestino, com bilhões de neurônios. Como eu vou esquecer alguma coisa? É impossível. Até quando eu vou no banheiro, eu penso, porque o neurônio do intestino está agindo. Ou eu tenho uma prisão de ventre, eu tenho uma diarreia. É ato do eu não perdoar. Os neurônios do meu intestino, meu segundo cérebro, estão impedindo que o fluxo digestivo não funcione da forma devida. Só isso que nós fazemos. Então, como esquecer? Não se esquece. Se digere o problema. Quando a pessoa nos machuca, passado alguns instantes, a pessoa vem e diz, porque daí a pessoa vai pensar depois que fez. São as pessoas impulsivas. A maioria de nós. Aí a pessoa pensa e fala, puxa, que bobagem que eu cometi. Aí ela vai ao ofendido e fala, puxa vida, me perdoa. Aí nós, na nossa falsidade, deslealdade, para querermos ser politicamente corretos e demonstrarmos que nós somos cristãos, mas a gente tem que exemplificar, não ser da boca para fora. Nós dizemos, eu lhe perdoo, mas por dentro a gente queria enforcar a pessoa, morder a pessoa. Não é assim? Não sejamos desleais para conosco e para com o nosso semelhante. Digamos, agora eu não posso te perdoar. Me dê um tempo para eu digerir a mágoa, a energia que você enviou para mim, a dor. Passa um dia, 2, 3, uma semana, tá bom demais, né, gente? Aí a gente vai e perdoa a pessoa. Agora tem pessoas que vêm com mágoa do outro faz 20 anos, 30 anos. Eu conheço várias. Imagina o que essa pessoa está fazendo com a sua vida. Quando eu tenho ressentimento, meus irmãos, é a mesma coisa que eu segurar a brasa para depois jogar na pessoa. Eu me queimo primeiro. Porque quem não perdoa se vinga. Isso não é a atitude de um cristão. Uma certa feita, um homem foi ao orientador para dizer a ele que tinha uma mágoa de uma pessoa que o ofendeu, mas que como ele era muito religioso, ó a hipocrisia, ele era muito religioso, ele não o mataria. Olha que beleza, como ele é religioso, não ia matar. Mas ele queria que alguém, se pudesse, o matasse. Olha que religioso jóia, hein? Para esse, precisa igual. Esse segue a religião, não a religiosidade. Um homem sábio que estava orientando o Haroldo Dutra Dias, um palestrante de mão cheia, maravilhoso, não o condenou, não o julgou, apenas disse, hoje, quando você sair daqui, antes de dormir, você faz uma prece e pede para ter uma comunicação com Jesus. Fala que você quer fazer uma entrevista com Jesus. Jesus virá no seu desdobramento. Senta com ele frente a frente e fala isso para Jesus, olhando em seus olhos. Para aquele que foi ofendido, que sofreu escárnios, que foi abandonado pelos seus apóstolos, que foi crucificado e morto. Fala para ele o que você quer fazer. Mas olhando nos olhos dele, o homem então começou a chorar. Porque como que você vai pedir a Jesus que você quer que a pessoa morra? Porque você não consegue perdoar? Justamente a Jesus, que é o perdão,
a suprema justiça, bondade e misericórdia, aquele homem mudou o caminho dele. Imagina, gente, 25, 30, 40 anos com rancor de outra pessoa. Você vai se destruindo inteiro, se destrambelhando. E só para nós termos uma ideia, eu vou contar a história aqui de um homem que vocês nunca mais vão se esquecer. Ele se chama Belarmino Bicas. Está no livro Cartas e Crônicas, ditado pelo espírito Humberto de Campos sobre a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele conta que ele encontrou Humberto de Campos no plano espiritual e ele perguntou: soube que você está escrevendo livros para a Terra? Você poderia mandar uma história minha? Ele falou: qual é a sua história? Diz ele que viveu 58 anos sobre a face da Terra. Aos 38 ele conheceu o Espiritismo e viveu 20 anos se iluminando, conhecendo a verdade divina. E nesses 20 anos ele resolveu fazer uma estatística de suas irritações, de seus problemas. Ele diz que, mesmo tendo conhecido o Espiritismo, tendo conhecido a verdade libertadora, ele, partindo ao plano espiritual, ele descobriu que ele suprimiu 22 anos de vida por irritações desnecessárias, chegando ao plano espiritual como suicida indireto. Aí eu vou ler as palavras deles para vocês entenderem o que ele diz. Somente aqui pude examinar os meus problemas e acomodar-me às desilusões. Quantos tesouros perdidos por bagatelas, quanta asneira em nome do sentimento. Exibindo curioso papel, Belarmino acrescentava: conte o meu caso para quem esteja ainda carregando a bobagem do azedume. Fale do perigo das zangas sistemáticas. Insista na necessidade da tolerância, da paciência, da serenidade, do perdão. Rogue aos nossos companheiros para que não percam a riqueza das horas com suscetibilidades e amus. Explique ao pessoal na Terra que mau humor também mata. Aí vamos à estatística, gente. Prestem bem atenção. Especificação das causas respectivas de 1936 a 1956. Só 20 anos, hein? 1.811 irritações em razão de contrariedades em família. 906 por indispor-se dentro de casa em questão de alimentação e higiene. 1.614 por altercações com a esposa em divergência na conduta doméstica e social. 1.801 por motivo de desgostos com os filhos, genros e nora. 11 por descontentamento com os netos. 1.015 por entrar em choque com chefes de serviço. 1.333 por incompatibilidade no trato com os colegas. 1.012 em virtude de reclamações a fornecedores e lojistas em casos de pouca monta. 614 por mal entendidos com vizinhos. 315 por ressentimentos com amigos íntimos. 1.089 por melindres ante o descaso de funcionários e empregados de instituições diversas. 615 por aborrecimentos com barbeiros e alfaiates. 777 por desacordos com motoristas e passageiros desconhecidos em viagem de ônibus, automóveis particulares, bondes e lotações. 419 por desavenças com leiteiros e padeiros. Hoje a gente não faz isso, né, gente? A gente já arruma confusão na padaria mesmo, né? 820 por malquistar-se com garçons em restaurantes e cafés. 211 por ofender-se com dificuldades em serviços de telefones. Naquela época era 211, hein? Imagine hoje. 90 por motivo de controvérsias em casas de diversões. 815 por abespinhar-se com opiniões alheias em matéria religiosa. Se meter na religião alheia. 217 por incompreensões com irmãos de fé no templo espírita. Se você não compreende a pessoa de outra crença, não vai compreender dentro da sua crença, é um absurdo. 901, prestem atenção, hein? Por engano e inquietação diante de pessoas imaginárias ou da perspectiva de acontecimentos desagradáveis que nunca sucederam. Isso é neurose. Tudo isso provocou uma neurose. Final da estatística. 16.386 exasperações inúteis em 7.300 dias de existência. 22 anos ele perdeu sobre a face da terra
por causa dessas bobagens, por causa de não perdoar. E agora eu conto o resto da história da adúltera, porque não ficou assim, viu, gente? Jesus foi lá, abandonou, ela foi embora e tudo acabou. Amélia Rodrigues nos orienta, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, que a adúltera ficou assim, abalada, porque o que aconteceu? Jesus me perdoou, mas ela não podia voltar para o marido, porque ela havia passado por uma execração pública, ela não tinha como voltar a casa. Ela não podia voltar para o pai, apesar que ia ser um negocião para o pai voltar para a casa do pai, porque ele receberia uma parte do dote que ele deu ao noivo para o casamento. Mas seria uma vergonha, ele não aceitaria. Ela falou, o que eu vou fazer? Procurou a Jesus, que foi o único que não a condenou. Jesus orientou, conversou com ela e disse, onde você estiver, minha filha, eu estarei junto a ti. Ela então mudou-se de Jerusalém, seguiu seu caminho. Após 10 anos, vemo-la como propagadora da boa nova, consolando sofredores, curando doentes, tratando feridas. Até que numa certa noite levam até ela um homem extremamente adoentado, sujo, com a roupa rasgada. Ela dá um caldo quente, trata suas feridas, dá um banho nele. Ela então fala de Jesus para ele. Aquele homem fala, Jesus, eu fiquei com tanta raiva dele, porque eu tive uma mulher que cometeu um adultério, ele foi e perdoou, e a minha ele nem deu bola. Agora passou o tempo, eu pensei que eu deveria voltar até ela, porque eu errei na minha atitude. Ela então abraçou-o, falou de Jesus e disse, estamos aqui juntos, vamos finalizar a nossa vida. Esse é o final da história da adúltera. Sabe por que ela conseguiu tudo isso? Porque ela obteve perdão. Imaginemos se todos a condenassem. Como ficaria? Mas essa é a posição de quem é ofendido. E quem ofende? Basta chegar a outro e falar, me perdoe. Porque tem gente que é assim, né, gente? Passa uma vida inteira pedindo perdão e nunca faz a coisa certa. Erra, passa um tempo, me perdoa, a pessoa vai e perdoa. Erra de novo, me perdoa, mas a vida inteira pedindo perdão. Não basta pedir perdão, gente. Nós temos que reparar a falta. Por isso que Kardec, no livro Céu e Inferno, orienta que são 3 etapas para realizar depois do erro cometido, do mal realizado: arrependimento, expiação e reparação. Se eu não reparo, a marca, a dor, a ferida continua. Eu peço desculpa à pessoa, acabei com a vida da pessoa, falei mal dela, ela perdeu o emprego, a esposa foi embora de casa, os filhos abandonaram, ela está na rua da amargura, eu vou lá, me perdoa. A pessoa muito boa perdoa, mas e o que aconteceu com ela? Não vai adiantar nada. Eu tenho que ir lá e reparar. Seja nessa encarnação, seja em outra. Que seja nessa, porque Jesus asseverou, reconcilia-te com o teu adversário o mais depressa possível, para que ele não te entregue ao juiz, o juiz não entregue ao oficial de justiça, e você não seja preso, porque, digo em verdade, só sairás da prisão depois que pagues o último ceitil, a última moeda. Ou seja, até quitar a dívida, reparando-a totalmente. Por isso que muitas pessoas se acham injustiçadas na Terra, mas é porque elas foram injustas em outras encarnações. Colhem os efeitos de sua ação inaudita. Não perdão, mas também não se perdoar é um ato gravíssimo. Eu tenho que me perdoar. Se eu fiz todas essas etapas e reparei, nós temos que passar uma borracha e seguir adiante. Porque se eu passo a me culpar, eu demonstro que eu não tenho grandeza da alma. Porque no Espiritismo, para o cristão, não existe culpa nem pecado, mas existe responsabilidade. Se eu fui irresponsável, reparo a falta e sigo adiante. Eu vou ficar chorando até quando? Os males cometidos. Imaginemos se Paulo de Tarso ficasse chorando os seus erros e não reparasse e não seguisse o seu caminho, nós não teríamos o cristianismo aqui hoje. Se Judas ficasse chorando pelo que cometeu, não reparasse suas faltas, nós não teríamos um espírito brilhante a nos orientar, mesmo que nós esqueçamos dele, ou que nós o julguemos, caluniemos e não o perdoemos. Como
aconteceu com Tiago, menor, que não perdoou a atitude de Judas. E com raiva da humanidade, por terem cometido mal, resolveu se afastar dos apóstolos do mundo, foi até um monte, resolveu viver como eremita, se concentrando, aquela atitude egoísta, se afastar do mal dos outros para ficar só com o seu mal. Muito bonito isso, né? Aí ele se concentrou, ficou meses até que Jesus aparece. Ele fala: mestre, até que enfim uma doçura veio chegar até mim, no meio de um mundo tão negativo. Ele abriu os braços, o mestre veio chegando. Quando ele achou que Jesus ia dar um abraço, Jesus passou. Ele ficou com os braços abertos e falou: nossa, onde vai, Jesus? Onde está indo? Com tanta pressa. Ele falou: estou indo socorrer Judas. Mas e a mim? Ora, você não precisa de socorro, é ele que precisa. Você não está bem aqui? E foi embora. Ele então retornou à comunidade da Casa do Caminho, voltou a fazer o bem e amar o povo. Como eu posso perdoar sem amar? Como eu posso amar sem ter misericórdia? O maior sacrifício que nós cometemos, o sacrifício mais agradável a Deus, finalizando, já estou finalizando, gente, não é andar com uma cruz nas costas durante quilômetros, nem subir degraus infinitos. E isso não é nada. Tem gente que fala: Deus, se vós me ajudar, eu vou e compro essa casa para uma instituição em seu nome. Mas é uma tolice, né? Porque se tudo é de Deus, se eu comprar a ideia em nome de Deus, eu estou tirando de Deus para dar para ele. Eu nem sei que nome se dá isso na legislação. É um crime, gente. Deus não precisa de nada disso. Deus precisa que sacrifiquemos nosso orgulho e perdoemos o nosso próximo para amá-lo. Porque sem o perdão eu não posso amar. O verdadeiro sacrifício é a pessoa que vela o moribundo em dor. É uma pessoa que deixa os seus prazeres de lado para auxiliar outrem que ele nem conhece. Humberto de Campos nos conta que quando Jesus estava crucificado no ápice da sua dor, do seu sacrifício, eis que Jesus quase perdendo a consciência, eis que se abre um clarão de luz e vem centenas de anjos recebê-lo na vida pós-morte. Uns entoando cânticos de alegria pela viagem do Mestre à verdadeira vida, a vida do Espírito. Outros trazendo unguento para limpar suas feridas e acalmá-las. De repente, no meio daqueles diversos anjos, um vem solitário, se aproxima de Jesus, Jesus chama, ele então se acomoda próximo à boca de Jesus, que tartamudeava algo, que falava baixinho com nenhuma força. Esse anjo então escuta e sai em disparada. Sabe o que Jesus falou àquele anjo? Que anjo era? Era o anjo da caridade. Jesus dizia: vai, socorre Judas, que ele precisa. Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe. Obrigado. Enquanto ouvia toda essa dissertação sobre as verdades, o amor, o perdão, a caridade, então eu ficava me autoanalisando. Quais os instantes no decorrer do dia que eu não entendo minha esposa? Quais os momentos no decorrer do dia que eu posso servi-la e não dou atenção? Quais os momentos no decorrer do dia que eu posso ser útil à minha própria vida e estou prisioneiro dos meus interesses pequenos, egoísticos e não voltados à vida? Por isto, queridos irmãos, na expressão da noite, tão maravilhosa exposição da realidade, das verdades, vejamos em quantos ângulos, em quantos pontos de nossa vida estas realidades podem ser encaixadas para nos ajustarmos. Por isto, darmos atenção para a vida é valorizar Jesus. E valorizar Jesus
é aproveitar estes instantes e dizer: hoje eu posso e garanto que vou colher algo que interiorize em mim mesmo, para que no amanhã eu compreenda alguma coisa na minha família, que no amanhã, se alguém me ofenda, eu posso, como disse Alex, antes de expressar o menor pensamento, puxa, equilíbrio precisa de ajuda, mesmo que me ofenda. São conquistas que nós estamos para alcançar. Se não o fazemos, estamos negligenciando as oportunidades que a reencarnação nos oferece e, com certeza, ao chegarmos lá, nos arrependeremos de ter perdido o tempo. Que a paz deste mestre se faça. Alex, muito obrigado. Esteja sempre nesta casa, que para nós é de grande valor a aprendizagem e transformação do nosso espírito. Que Jesus o abençoe nesta tarefa sua, viu? Marlene, faz favor, encerra. Vamos então, nesse instante, agradecer ao Pai, a Jesus, nosso mestre amigo que aqui esteve há 2000 anos atrás, trazendo-nos toda esta verdade, ensinando-nos como viver, ensinando-nos a compreender o que é o amor. Ainda, Senhor, estamos longe de viver as tuas verdades, de compreendê-las, mas aqui estamos, à procura de entendê-las para podermos viver, mas viver com sinceridade, viver lá fora, na dificuldade da vida, e que possamos, a cada dia, colocar dentro de nós um bocadinho destas verdades. Estas verdades que nos libertará da prisão, do nosso egoísmo, que nos libertará, Senhor, das nossas fraquezas. Mestre de amor e bondade, que possamos sentir neste instante a tua paz, que possamos compreender que aqui vieste para nos amar, que possamos então adquirirmos a força e a coragem para podermos viver tudo isto que nos ensinaste, e que esta noite, Senhor, abençoada e sublime, que nos destes com as tuas verdades, que possa, Senhor, envolver a todos os lares, as crianças, os hospitais, as creches, os orfanatos, que todos sintam a tua grandeza e o teu amor. Muito obrigado por esses instantes tão valiosos para os nossos espíritos. Ainda não temos a compreensão deste valor, mas obrigada, Senhor, por tudo que nos dá, e que assim seja.